Pessoal, vamos lá. Conforme eu prometi há um tempo, né, quando saiu o edital da ALMG, da Assembleia Legislativa de Minas, eu falei que voltaria aqui para comentar algumas áreas conforme o pessoal fosse pedindo. Então, aqui na área aberta tem que ser conforme a demanda, tá? Porque são muitas áreas para concurso público, muitas especialidades. Então, naturalmente tem que ver o que eu entendo também, não é? E o que pode ser aqui apresentado para vocês. Bom, a gente começa no turma de redação. Nesta semana a gente começa de fato o nosso curso da LMG para a segunda fase, tá? Os alunos já correram ali para se inscrever, até porque pegam um curso bem mais em conta e já vão se preparando, porque entre a prova objetiva e a prova discursiva você soma ali um tempo talvez de 50 e poucos dias, tá, gente? Tá certo? Então eu tô falando aqui do analista de projetos educacionais, que foi um dos cursos que o pessoal mais me pediu, tá bom? Bom, só para a gente centralizar como que normalmente são as provas da FUMARC, né? O que a gente pode esperar? Ora, basicamente é o seguinte, eu fiz alguns destaques aqui, é claro que a FUMARC pode ter um pensamento diferente do meu, mas o que acontece, pessoal, né? Para quem não me conhece, eu estou há mais de 2 décadas dando aula de discursivas para concursos públicos. Então, a história da FUMARC, ela marca exatamente meu ingresso no concurso público, porque era a primeira banca que naquela época fazia muitos concursos. Depois essa banca foi para a geladeira, ela ficou assim mais ou menos um intervalo de uns 10, quase 15 anos na geladeira, e ela saiu agora, tá? Tanto que uma banca que, por exemplo, na prova de língua portuguesa tem uma pegada muito forte em interpretação de texto, tá certo? E na prova discursiva, essa banca, ela costuma ser um pouco direta, tá? Mas ela tem 3 características assim fundamentais e tem um pouco a ver com vocês aqui na área de projetos educacionais e eu vou falar por quê. E naturalmente, por ela não ter feito concurso agora recentemente, nem nos últimos anos, né, para a área da educação de forma mais abrangente, eu vou falar muito do que eu vejo da área da educação nas outras bancas, porque naturalmente ela vai pesquisar, tá bom? Vai pesquisar para poder trazer as questões dela de modo mais atualizado, até porque ela já trouxe a bibliografia. Bom, o seguinte, vamos rapidinho retomar aqui, né, para a gente entender. Nosso edital conterá 8 questões específicas. Essas questões tendem a ser curtas, tá, gente? Questões ali de 15 linhas em média, tá bom? E valendo 15 pontos cada questão. Vejam só, a banca vai corrigir a gramática, né, dessas 15 questões, tá certo? Com separação para diferentes erros gramaticais conforme a importância. Por exemplo, se você comete erros de concordância, uso da crase, erro de regência, você perde mais pontos. Erro de paralelismo, não é, que é a elegância do texto, a forma de expressão, até uma força nossa, sempre os alunos escrevem muito bem essa parte de coerência, coesão e paralelismo, sempre capricho, porque eu já sei que aqui é onde o sapato aperta. Então, você tem que tomar muito cuidado. E, naturalmente, aqueles erros que ela considera, o aluno de repente escorregou, esqueceu um acento, então tem um valor menor. Perfeito. O que a gente pode esperar da prova discursiva da FUMARC, pessoal? Bom, primeiro, a FUMARC, ela tem uma característica, que são 3 características, tá? Ela adora pedir teorias que se contrapõem, tá certo? Teorias contrastantes, por exemplo. Quando ela te pede para você ou teoria contrastante, ou se não aqueles, vamos dizer assim, aquelas teorias que você tem 2 fundamentos, e é sempre assim, tá? É uma das bases dela. Por exemplo, no concurso anterior, e aí tem um pouco a ver com vocês aqui, ela pega a teoria crítica do Adorno e faz uma comparação, mas aí foi para o pessoal do RH, uma comparação com mais mídia nos Estados Unidos. Como que a pesquisa administrativa americana se comportava e como que a teoria do Adorno, né, a teoria da escola de Frankfurt, criticava, quais eram os pontos que criticava. Então, é uma teoria contrastante, entenderam? Tudo bem, não caiu para o pessoal da educação, né? Vocês não estão estudando mais mídia, mas tem Adorno no estudo de vocês, tá? Vocês podem ter certeza que
A banca gosta muito aqui eu recortei algumas bibliografias dela, não recortei todas, mais ou menos dentro da filosofia dessa banca, tá, de preferências, tá bom? Então, a gente comenta, por exemplo, esta... Quer ver? Peraí. Olha só. Esse artigo aqui, tá? De Andrade Damasceno, por exemplo, é um artigo que trabalha a questão da inclusão a partir da perspectiva de Theodor Adorno, a partir da teoria crítica. Podem ter certeza, pode ser um assunto da prova. Por quê? Porque esta banca gosta, a maior parte das especialidades que a gente tem ali na banca, toda vez que entra Adorno, entra a teoria crítica, eles gostam de cobrar, tá bom? Então você já tem mais ou menos uma questão aqui quase que certa, tá? Pode ser que a gente não acerte, mas é muito forte essa possibilidade, tá bom? Então a questão de contraponto ela adora. Ou se não é contraponto, ela gosta muito, por exemplo, daquilo que se bifurca em duas partes, mesmo dentro de uma teoria só, mas se bifurca em duas partes. Por exemplo, ela pode trabalhar a questão de letramento, tá? Que aqui está no material da Cosson, de duas formas, certo? Por exemplo, as duas acepções de letramento, tá? As duas acepções, tá certo? Que vai tratar do lugar do letramento político. Então, lá existem duas acepções. A acepção imediata, que é o aprender a ler e escrever, e a acepção do letramento político em si, que é a depreensão, não é, um pouco mais profunda, uma depreensão com outras camadas mais profundas, sobre, por exemplo, questões ambientais, sobre uma política ambiental, uma política pública. E aí ela pede uma aplicação. É sempre assim, ela pede para você um contraponto, como uma coisa se contrapõe a outra, ou como uma teoria, né, combate outra, e de que forma, tá? E te pede exemplo. Quando ela não pede exemplo, você tem que colocar exemplo, tá bom? Isso é importante. Outra questão que a banca cobra muito é responsabilidade do Estado. O papel do Estado. Por exemplo, vocês vão ver que aqui, né, no estudo de vocês, existe, embora não esteja listado aqui de forma muito explícita, mas você tem a questão da educação inclusiva, ela está na bibliografia. E a banca pode pedir, por quê? Porque a gente, a educação especial sobre a perspectiva inclusiva foi um dos assuntos que mais caiu em concurso público, de modo geral, mesmo por outras bancas. E a banca pode partir para cima, tá? E aí o que, por exemplo, a gente tem até também o mesmo ensaio que eu estava falando aqui, nas construções sociais de aprendizagem, não é? Novas construções, inclusão e educação para quê? É muito interessante esse artigo, inclusive é o que vai tratar da perspectiva do Adorno, tá? E aí é interessante que por que a educação dentro dessa perspectiva inclusiva tem sido mais cobrada em concurso, de certo modo? Por conta, gente, de que havia um plano nacional de educação especial sob a perspectiva inclusiva em 2008. Em 2020 surgiu um plano, né, que sai dessa perspectiva inclusiva, tá certo? Deixa a perspectiva de ordem facultativa das famílias, tá certo? E este 2020 é muito criticado. Então, por isso que ele tem sido muitas vezes questão de prova. E mesmo numa prova dessa do legislativo, a banca pode sim partir para esse âmbito. Ela nem sempre vai trabalhar a educação sob a perspectiva do parlamento só não, tá, pessoal? Tá? São 8, olha só, vejam só, são 8 questões. E a banca gosta muito de teoria, tá bom? E a banca pode acabar também te cobrando, aí sim, a função educativa do parlamento, que é papel do Estado, de certo modo, tá? Aí você tem que estudar essa função educativa do parlamento. Tem função legiferante, tem função fiscalizadora, tá certo? E tem, naturalmente, né, essa função educativa. Por quê? Por causa do acesso à informação, que estava preconizado ainda no princípio da publicidade lá na Constituição Federal. Então a banca pode fazer esses laços para você, tá? Nesse sentido, tá bom? E aí o que eu iluminei aqui é o que eu considero mais importante. Acho difícil não cair, não é? A primeira parte, cidadania, democracia e diversidade, sim, principalmente aqui, esta indicação você consegue baixar de graça, inclusive cidadania e teoria democrática, tá? Dias e Rezende,
que vai tratar do poder legislativo e da cidadania. Então, aconselho baixar e estudar. A banca pode cobrar aí de vocês as escolas do Legislativo, educação legislativa, que tem inclusive previsão na Constituição Federal. O artigo 39, parágrafo 2º da Constituição, prevê, né, as chamadas escolas de governo, tá? Em todos os entes nacionais, a existência das escolas de governo. É claro que elas têm uma formação mais dedicada ao próprio servidor público, mas você precisa estudar, tá bom? E aí já pega aqui função educativa do parlamento, vocês vão ver que é um assunto colado a outro, tá? Tecnologias digitais, informação e comunicação aplicadas à educação, muito importante que nós estudemos. Por quê? Porque naturalmente é um assunto que desafia a educação no século XXI, como que é difícil, não é, as escolas lidarem com novas tecnologias, entenderem esse propósito e como que a educação ligada a novas tecnologias, na verdade, ela é transversal por sua natureza, é interdisciplinar por sua natureza, ou seja, envolve uma série de outras teorias da educação. Então, recomendo que vocês, né, se vocês não tiverem a oportunidade de ler tudo que vocês puderem, tá? Peguem pelo menos essas que eu indiquei, porque é a grande chance de a gente encontrar esse assunto, tá, pessoal? Tudo bem? Igual a gente tem aqui, ó, da Valéria Castanho, tratando da participação do cidadão na democracia digital. Tem uma questão bem interessante, foi questão de concurso público, salvo engano, da Assembleia do Maranhão, agora isso me sumiu, que foi, tratou, ou do Ceará, que tratou exatamente da proximidade do parlamento com o cidadão via mídias digitais, né? O controle era o controle social sendo executado por meio das mídias digitais, tá certo? Então, assim, a banca colocou outras palavras, mas a ideia por trás era essa, tá? Então, fica a dica para vocês, tá certo? Desse iniciozinho. E são questões bem diretas, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, no material, até mostro alguma coisinha aqui para vocês terem uma noção. Por exemplo, ela pode tanto colocar em forma de estudo de caso, alguma questão para você, ou ela pode ser mais direta, né, colocando o teórico que ela quer e pedindo para você descrever determinado processo, e assim funciona, ou trazer uma contraposição entre determinado processo, tá? Então fica essa dica inicial, mais para frente, né, aí vocês comentem no vídeo e tal, né, a gente traz aqui um exemplo de como fazer a abordagem em questão, tá bom? E se quiserem estudar conosco, embaixo desse vídeo tem toda a descrição do curso, tá? Para que vocês possam dar com 15% de desconto, pagando 12 vezes sem juros. A gente está facilitando para facilitar a vida das pessoas mesmo, que não tá nada fácil, tá bom?